A tecnologia veio para resolver problemas e, como vimos no vídeo de introdução a banco de dados, o principal ganho dessa implementação para a gente foi a eliminação de informações em papéis. Além disso, informação rápida e precisa aos dados. Senhoras e senhores, sejam bem-vindos. Meu nome é Cléber José e vocês estão no José Programador, o canal que é referência em programação. Nós aprendemos a fazer a instalação, montar o ambiente e no vídeo de hoje a gente vai criar o primeiro banco de dados usando o MySQL e MariaDB. E para ficar mais fácil e divertido o entendimento e a compreensão, nós vamos contar uma história hipotética só para a gente ver um problema e em cima desse problema a gente vai desenvolver uma solução utilizando o banco de dados. Então, era uma vez em uma terra muito distante, onde dois amigos, Nassib e Farid, construíram uma lojinha que vendia várias coisas, né? Chocolate, salgados, revista, apostila para concurso, alguns brinquedos. E Farid queria fazer alguma inovação. Ele começou a estudar banco de dados e queria que a lojinha tivesse alguma inovação tecnológica. E ele conversando com os concurseiros, né, que compravam apostilas para concurso, e ele viu que, conversando lá, o pessoal falou para ele que uma das principais formas de estudar para concurso, mais importante ali, é responder questões. E ele viu, né, que as apostilas estavam em papéis, né, e assim, todo ano tinha novas apostilas para concurso. E ele pensou então, vamos automatizar isso aí, vamos jogar essas questões em um banco de dados. Então a gente tem um problema, né, que são as apostilas, a necessidade das pessoas, né, e a gente vai querer jogar isso em um sistema para facilitar o uso, né, a pessoa acessar em qualquer lugar, né, através de um celular, através da internet, e assim as questões sempre atualizadas. Então a gente tem o problema e a solução, e então a gente vai ver a parte aí de banco de dados, como ficaria essa parte. Para criar um banco de dados é muito simples, a gente só executa um comando, né? Create database, o nome do banco de dados que a gente vai querer criar, e assim, a gente já criou o banco de dados. Daí, o que a gente precisa fazer depois disso é identificar as entidades desse banco de dados. As entidades são instâncias com características semelhantes. Assim, são tabelas, né? A gente tem que separar essas entidades de acordo com as características, né? Os atributos ali. Igual em questões de concurso, a gente tem um sistema, né? Esse sistema precisa de pessoas para acessar ele. Então, uma entidade ali seria a entidade pessoa. E dentro dessa entidade a gente tem os atributos, né? O que uma pessoa tem? A pessoa tem nome, a pessoa tem sexo, a pessoa tem idade, e-mail. Isso aí são atributos da entidade. Outra entidade que a gente identificaria ali seria a questão, né? De questões de concurso. Então, outra entidade seria questões, e dentro de questões a gente teria os seguintes atributos. A descrição da questão, a banca que é essa questão, o ano dessa questão, a matéria, assim, tudo relacionado à questão, né? As respostas lá, né? As alternativas, tudo relacionado à questão estaria nessa entidade, né, nessa tabela. E lembrando, né, de exemplos anteriores, né, um exemplo dos dados físicos mesmo, né, que a gente tem um registro que seria colocado dentro de uma pasta e uma pasta dentro de um arquivo metálico. O registro, né, que pode ser um registro odontológico, uma ocorrência policial, alguma coisa assim.
Ele poderia ser encaixado ali como se fosse uma informação, né? Uma informação, e essa informação seria colocada dentro de uma pasta, né? Uma pasta seria mais ou menos uma tabela. E a tabela seria colocada dentro do banco de dados, né? Aí a gente, trazendo para a forma digital, a gente tem a informação, né? Que seria, no caso, a ficha médica, né? Que a gente tem várias informações nela. Aí a gente coloca em uma tabela essa informação e essa tabela fica dentro do banco de dados. Eu acho que deu para ter uma visão geral aí de como funciona isso aí. Então agora vamos para a prática, que eu acho que vai facilitar bastante o entendimento. Vamos lá? Então a gente já está com o ambiente montado, né? Eu vou abrir aqui o MySQL Workbench, que eu conectei, né? Eu tive um pouco de dificuldade para desinstalar o MariaDB para instalar o MySQL. Então eu estou usando aqui o MariaDB. Mas assim, a princípio é para essa parte de manipulação de banco de dados é para ser a mesma coisa. Caso haja alguma diferença aí, a gente ajusta em algum vídeo. Então a primeira coisa aqui que a gente vai fazer é criar um banco de dados. O comando é muito simples, como eu falei anteriormente, né? Create data. Aqui é bom que ele já até ajuda a gente, né? Create database, e a gente coloca o nome do banco de dados. E a saída foi aqui, né? A gente executou, deu certo aqui, né? Criou o banco de dados. Vamos agora listar os bancos de dados, né, que a gente tem. Show databases. Aí a gente seleciona somente essa linha aqui, executar. Aqui ele está mostrando os bancos de dados, né? Tem alguns que já vêm por padrão, né? E esse aqui foi o banco de dados que a gente criou. E agora é o seguinte, a gente identificou mais ou menos as entidades ali, né? Entidade pessoa e entidade questão. Então a gente vai criar uma tabela com o nome que é as entidades, né? Entidade tabela. A gente vai criar uma tabela agora. Aí o seguinte, para criar uma tabela, eu vou apagar essa parte aqui. Primeiro a gente tem que definir qual o banco de dados que a gente vai acessar, né? Então a gente coloca aqui o use simulados grátis. E aqui a gente vai e executa. Perfeito, a gente está dentro do banco de dados agora. A gente está usando ele e agora a gente vai criar uma tabela. Create table. Eu vou colocar aqui o nome usuário. E aqui a gente vai precisar colocar os atributos, né, dessa entidade. No caso aqui, o que a gente vai precisar para o usuário vai ser nome, nome, e-mail, idade, sexo. Eu acho que essas informações aqui são suficientes. Só que é o seguinte, a gente tem aqui o nome dos atributos, né, dessa entidade, né, dessa tabela. Isso aqui são colunas, né, essa aqui é as colunas da tabela. Só que a gente precisa definir o tipo. Se você assistiu ou queira assistir, né, a aula de lógica de programação, viu que é necessário a gente definir o nome, né, da variável que a gente vai utilizar e o tipo dela, né? No MySQL, né, no banco de dados também é da mesma forma. A gente tem que definir aqui o nome, que no caso aqui é como se fosse uma variável, né, no Visualg, e o tipo dessa informação aqui, né, o tipo do atributo. No MySQL a gente tem aí 5 tipos de dados, né? A gente tem o dado numérico,
data e hora, string, espacial e JSON. O tipo espacial a gente praticamente não vai ver. Então, assim, bora fazer aqui um reconhecimento melhor desses tipos de dados no MySQL. E aqui a gente tem o primeiro, né, que é o tipo numérico. E aqui o tipo, esse aqui é o menor, né, TIM-int. Ele tem apenas 1 byte e ele é assinado. Existe a opção assinado e não assinado, né? Assinado é quando pode ter um sinal negativo no número, né? E aí assim, que é o atributo assinado. No caso, ele pode ir de menos 128 a 127, se ele tiver assinado. Se não tiver assinado, é de 0 a 55. E esse M aqui, ele define a largura da coluna, né, da informação que vai ser trazida. Aqui a gente colocando, por exemplo, a gente colocou 2 aqui e o número é só 1. Se a gente colocar uma informação lá quando a gente for criar a tabela, que é o zero fio, ele vai trazer um 0 à esquerda do número. Então esse M aqui é só para isso, é para a largura do número quando a gente for consultar ele, caso tenha zero fio no atributo lá, quando a gente for criar. Small int, que é um pouco maior, né, 2 bytes, aí ele vai de menos 32 mil a mais 32 mil e alguma coisa, e se não for assinado, 65 mil. Médio int é 3 bytes, aqui ele já vai de menos 8 milhões a 8 milhões e um pouquinho. Se não for assinado, 16 milhões. Int, né, que é até 4 bits. Aqui já vai mil, milhão, bilhão. Aqui já vai bilhão, né? 2 bilhões, aqui 4 se não fosse nada. O Big Int, 8 bits. Aí é um número bem grande aqui. Deixa eu ver. Mil, milhão, bilhão, trilhão, quatrilhão, quintilhão. Número bem grande aí. E decimal. Decimal é o seguinte. Ele é um número muito preciso, né? A gente usa ele para, assim, se a gente for guardar algum valor monetário, algo que precisa ser fixo, a gente usa bastante ele. Aí a gente declara, a gente pega o atributo lá como decimal. E assim, tem um número e tem a quantidade de casas decimais, né? O número ele pode ir até... o M pode ir até 65, né, que é o número antes da vírgula. Ele pode ter a largura até de 65. E o D pode ser até 30. Por padrão, se eu não me engano, são 10. O M aqui, se não declarar nada, né, é 10 e 0 depois da vírgula. Tem um float, né, float double, que ele é número flutuante, não é um número preciso. Por isso, assim, se a gente for trabalhar com valor monetário, algo que precisa ser bem certinho mesmo, a gente não trabalha com float nem double. Eles têm 4 e 8 bits e o número aqui é gigantesco. E tem bit, eu nunca trabalhei com bit, mas se você quiser trabalhar com 0 e 1 ali, aí você trabalha com bit. Eu até hoje nunca trabalhei não, mas dependendo, a gente faz até um exemplo aí de como funciona. Depois do tipo numérico, a gente tem um tipo data e hora. A gente tem o tipo date, né, que é uma data, né, que ele vai do ano 1000 ao ano 9999. E ele tem esse formato, né, o padrão dele é ano, mês e dia. Esse é o formato aí do tipo date. Tem o tipo time, o time é só hora, né? Tipo date é só data e o tipo time é só hora. Ele tem esse formato, né? Aqui é só hora, minuto, segundo e tem um número fracionário depois do hora, minuto, segundo, que a gente define. Ele pode ser até 6.
até 6 casas aqui. Aí a gente define aqui, quando a gente cria, a gente define aqui quantas casas vai ter. Tem o data time. O data time ele é para salvar uma data com a data com hora, minuto e segundo, né? E a fração lá também, que pode ser até 6. Isso aqui a gente define aqui a quantidade de casas depois depois do ponto lá, né? E ele vai de 1000 a 9.999. E o timestamp, que também grava ano, mês, dia, data, hora, hora, minuto, segundo, né? Isso aqui a gente utiliza bastante para coisas que, tipo, a gente vai salvar um dado agora, aí quer saber a hora exata que a gente salvou aquele dado. Um usuário entra no sistema, a gente quer saber a hora que ele entrou. Aí assim, a gente usa muito esse timestamp aqui. E ele vai de 1970 a 2038. A gente usa bastante. Em fracionário também a gente define a quantidade. E aqui ano, né, que a gente define um ano. Antigamente a gente tinha ano 2, né, que ia de 70 a 1970, acho que é 1970 a 2069. Eu acho que é isso, não tenho muita certeza não. E assim, mas o pessoal está migrando para ano com 4, largura de 4 aqui, né? Que vai de 1901 a 2055. Outro tipo que a gente tem, né, é o tipo string. Assim, o string a gente tem o char, que ele vai, a largura dele aqui, né? Isso aqui é a quantidade de caracteres que vai nesse campo, né? Nessa coluna, quando a gente vai fazer inserção de dados. O tipo char, ele vai de 0 a 55, a largura dele, e o varchar, que vai de 0 a 65.535. A grande diferença entre esses dois é que o char, quando a gente declara ele tem um valor fixo. Assim, a gente declarou o char de largura de 5, por exemplo. Se você colocar só a letra A nesse campo, ele vai colocar 4 espaços vazios. Ele sempre vai usar o que for inserido aqui como largura, né, do campo. O varchar não. Se você declara aí, sei lá, o nome de 100, se você usa só 30 para o nome, ele vai vai usar só os 30 mesmo, ele não vai preencher com espaço vazio, né? Aí assim, eu vi em algum lugar falando que o char é mais rápido, mas assim, é ruim você usar para preencher com dados necessários, né? Vai encher muito o banco de dados. Tipo binário e var binário, eles são semelhantes, só que ao invés de char, eles têm string, né? O espaço aqui aqui é texto, né? E aqui é byte. Assim, esses dois aqui eu nunca usei assim. Tem o blob, né? Tiny blob, medium blob e long blob. É o seguinte, isso aí a gente usa para armazenar arquivos no banco de dados, fotos, algum arquivo, né, sob um PDF, e a gente quer salvar no banco de dados. Assim, o pessoal não recomenda muito ficar salvando coisas no banco de dados, né? Mais salvar em um arquivo e colocar só a referência no banco de dados, mas isso a gente vai ver mais para frente com calma. E aqui o long blob, a gente pode salvar um arquivo aí de até 4 GB, né, de espaço. E o tipo text, né, que continuando aqui, char, varchar e o tipo text. O tipo text é um tipo maior, né? Se você quer salvar um texto, né, e você não sabe, não tem nem noção do tamanho e sabe que vai ser grande, aí a gente coloca aqui o tipo text. O tipo enum,
O tipo enum, ele é o seguinte, a gente vai criar uma lista de possibilidades, né? É como se fosse um combo box, assim, uma quantidade de opções lá, e dentro dessas opções a pessoa tem que escolher uma delas. Tipo um exemplo, né? A gente coloca lá sexo masculino e feminino, e a pessoa tem que escolher dos dois sexos dessa lista, né? Poderia ter mais informações ali, né? Mais opções, e a pessoa tem sempre que escolher uma opção. E o tipo 7, que ele é semelhante ao enum, né? Ele tem um espaço aqui menor para ele, né? E ele é uma lista também, só que você pode escolher ou nenhuma ou mais de uma opção. Ele é um pouco parecido com o enum, só que tem essa diferença. Você pode escolher nenhuma ou mais de uma opção. Depois nós temos o tipo espacial. Assim, eu nunca trabalhei com tipo espacial. Provavelmente a gente não vai ver aqui no decorrer dos próximos vídeos. Mas assim, só para conhecimento, né, tem esses tipos aqui, né, contém valores de geometria únicos, e esses tipos aqui que são coleções de valores. Assim, para conhecimento, mas provavelmente a gente não vai usar aqui. E o tipo JSON, ele foi introduzido no MySQL, acho que 5 alguma coisa. E assim, isso aí pode ser interessante para quem gosta de salvar o JSON no banco de dados. É possível salvar como texto também, né? É bem possível. Mas o tipo JSON é bem definido e tem algumas vantagens aí de você ter o tipo JSON, né? Se você vai salvar um JSON no banco. A primeira é validação, né? Se for introduzir no banco de dados um JSON que não esteja correto, ele já vai validar, né? Vai dar erro ali, isso já é bem interessante. E o acesso eficiente. Você pode acessar uma informação específica do JSON. E agora que a gente conheceu todos os tipos de dados aí do MySQL, a gente vai criar a nossa primeira tabela. Então aqui em nome a gente vai criar um varchar de 30, a gente coloca vírgula aqui. E-mail, a gente coloca um varchar de 30 também. Aqui em idade, né, a gente coloca um tipo numérico, né, como vai ser um número pequeno, então a gente pode colocar aqui um int de 2. E sexo, a gente pode colocar aqui char de 1, que aí a gente coloca só M e F, né? Masculino e feminino. Bacana, aqui a gente já tem os atributos da entidade, e agora a gente definiu o tipo, né, dessas informações aqui, e vamos executar. Foi executado com sucesso, né? E agora a gente pode ver a tabela criada, né? Então a gente coloca aqui show tables. A gente seleciona só essa parte aqui, né, que a gente quer executar, e a gente vai aqui executar. Ele colocou aqui a tabela usuário, né? Só essa tabela aqui. E se a gente quer ver o que tem dentro de usuário, usuário. A gente seleciona só essa parte aqui, né? Executar. E aqui a gente tem nome, e-mail, idade e sexo. E aí a gente criou nossa primeira tabela, né, dentro do banco de dados. Isso aí já deu para ter uma noção bacana. Então vamos lá. Muito bom, agora a gente criou aí o primeiro banco de dados, a gente criou uma tabela também. A gente já consegue ter uma visão bacana. Isso aí é só uma base, né? A gente vai melhorar essa tabela, criar outras, fazer relacionamento. Tem muitos desafios aí de banco de dados. Então, vamos aguardar aí o próximo vídeo. Até mais, valeu! É isso. Gostou? Curte o vídeo, curte o canal, bate o sininho, até a próxima.